Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana. O grande, o gigantesco Vasco da Gama, que muita gente já não acreditava, muita gente, eu me incluo nessa lista aí, que eu realmente não acreditava que o Vasco poderia ter uma reação, e eu estou dizendo para todo mundo que o Vasco não cai. Essa é a minha opinião. O Vasco não cai, porque mesmo assim o Coritiba contratou o Slimani, É um negócio assim, o artilheiro da Argélia, né? O maior artilheiro da história da Argélia. Ele jogou, acho que foi campeão, se eu não me engano. Não foi campeão. Ele jogou no futebol inglês, enfim. Ele não estava naquele Leicester, não, eu acho. Acho mas que não também. Ele joga bem, assim, né? O Goiás, se eu não me engano, trouxe o Babi. Enfim, tem uns times ali de baixo, né? O Bahia trouxe o Gilberto e tá assim, dando indício que pode melhorar. O Santos trouxe o Fuki, que fez o gol ontem. Enfim, tem vários times ali de baixo também que estão se reforçando, assim como o Vasco. E essa briga vai ser de cachorro grande, né, para o rebaixamento, porque tem muita gente não querendo cair, né? Assim, eu acho que o América é o time ali que está fazendo de tudo para cair, mesmo tendo um time que não estaria nessa situação normalmente, né? O América tem vários jogos de quase empatar ou quase ganhar e perde, né? Igual do sábado, ganhando do Fluminense, jogando bem, criando, vai e perde 3-1. É um time assim muito doido, né? E eu queria que você falasse aí desse embalo aí que o Vasco vem apresentando nas últimas 3 rodadas. Foram um empate e 2 vitórias, né? Venceu o Grêmio e o Atlético Mineiro. O Vasco, que não vencia de ninguém fora, dentro de casa, agora conquista em 2 jogos dentro de casa, 2 vitórias seguidas, e sai para o Bragantino e vai lá e empata. A gente teve essa narração aqui. O que você acha, William, sobre esse Vasco? E se você, assim, se você acredita que o Ramon Dias está no caminho certo para livrar o time desse rebaixamento? Eu acredito que o Ramon Dias melhorou demais o time do Vasco. As contratações também que o Vasco fez deram outra cara ao time do Vasco. O Medel, por exemplo, deu outra cara para o sistema defensivo do Vasco da Gama. O centroavante do Vasco, que eu não consigo gravar o nome dele, Veguete, já em 2, 3 jogos ele já fez bem mais que o Pedro Raul, o Brasileirão todo, assim, as rodadas que o Pedro Raul esteve presente. Então, assim, o Vasco demonstrou uma evolução nos últimos jogos gigante. Como você bem disse, o Vasco não tinha ganho nenhum jogo jogando em casa, jogando como mandante. O Vasco agora já tem 2 vitórias como mandante e um empate como visitante. O Vasco voltou a ser um time competitivo. E um outro ponto positivo, mais 2 pontos positivos, né, para dar cada vez mais esperança ao torcedor do Vasco da Gama. O primeiro deles é que o Vasco ainda tem uma rodada a menos, que é contra o América Mineiro, que nesse momento é o lanterna do Brasileirão, e como você também falou, o América Mineiro está fazendo de tudo para ser rebaixado, e eu acredito até que talvez o América Mineiro comece a olhar apenas para a Sul-Americana, porque a Sul-Americana vai ser uma chance ainda deles conquistarem um título, e aí no ano que vem é um clube que pode tentar buscar subir de novo. Assim, eu confesso que desde que eu acompanho futebol, desde 2009, eu já vi isso acontecendo algumas vezes, de times que estavam lá embaixo já praticamente rebaixados, mas tinham uma oportunidade na Copa Sul-Americana, e aí começar a se apoiar mais na Sul-Americana. É o caso, por exemplo, do Goiás, em 2010, se eu não me engano, que foi rebaixado. Tinha o Rafael Moura, tinha o He-Man no Goiás. O Goiás decidiu. O Goiás foi muito bem na Sul-Americana, foi vice-campeão da Sul-Americana, perdendo para o Independiente da Argentina, e foi rebaixado no Brasileirão. Isso aconteceu também com outros times, se eu não me engano, com a Ponte Preta, também foi assim, quando foi vice-campeão da Sul-Americana.
enfim, e outros exemplos ali. Então, o Vasco, nessa rodada menos, que tem para disputar ainda com o América Mineiro, o Vasco tem boas chances de conseguir uma vitória e ficar ainda mais próximo de sair da zona do rebaixamento. Um outro fator positivo para a torcida do Vasco também continuar tendo esperança é que eu acredito que os matemáticos dizem, não só pela minha opinião, que a nota de corte esse ano para os rebaixados, né, para quem quer fugir do rebaixamento, vai ser uma nota de corte menor, porque os times que estão lá embaixo estão conseguindo muito poucos pontos, né? Os pontos estão muito concentrados, né? Muito concentrados na parte de cima do Brasileirão. Então, uma conta que normalmente seria de 45 pontos para se livrar, 46, 44, pode ser que esse ano, com 41, 42, o time já consiga se safar. Ano passado, o Cuiabá terminou a temporada, se não me engano, com 43 pontos e se livrou do rebaixamento. E esse ano, eu acredito que a nota de corte vai ser nesse caminho, ou até ainda um pouquinho menor, com 42, 41. Então, assim, o Vasco, a partir de agora, tendo uma regularidade na sua pontuação, conseguindo conquistar bons pontos nesse segundo turno, o Vasco terá, sim, grandes chances de fugir do rebaixamento. Mas agora, vamos lá, vamos para os pontos negativos. O primeiro deles é que o Vasco talvez tenha demorado a acordar para contratar, para mudar treinador. E aí, nisso, o Vasco, nesse momento, está uns 5 pontos, se eu não me engano, de uns 4 ou 5 pontos de saída da zona do rebaixamento. Talvez seja até mais, depois é bom dar até uma conferida na classificação, me fugiu da memória agora, mas assim, o Vasco está pelo menos a umas 2 rodadas de saída da zona do rebaixamento, e isso num segundo turno, que com certeza vai ser muito competitivo, né, como sempre é o Brasileirão, né, no Brasileirão, é uma missão muito complicada para o Vasco, até porque o Vasco tem times que estão acima dele, que também estão competindo e também querem muito fugir dessa zona do rebaixamento. O Goiás é um clube que está fora da zona de rebaixamento, joga daqui a pouco contra o Atlético Paranaense, pode abrir mais ainda vantagem para cima do Vasco. É um clube que está muito organizado, está conseguindo conquistar pontos, como você falou, contratou o Matheus Babi. O Bahia é um clube que hoje é comandado pelo Grupo City, e é um clube que não tem a intenção de ser rebaixado. Assim, quando eu digo não tem intenção, não é nenhum clube tem a intenção de ser rebaixado, mas eu digo financeiramente, o Bahia também investiu bastante nessa temporada, é um clube que está se estruturando, e o Bahia agora nessa última rodada ganhou de 4-0 o RB Bragantino, se a memória não falha. E, ou seja, já vem demonstrando sinais de reação. É um clube que dentro de casa é muito forte, então também vai ser um clube que vai competir muito nesse segundo turno. E aí a gente tem também o Santos. O Santos é um clube que nunca foi rebaixado na sua história. E aí talvez, dando aqui um pitaco, pode ser que a briga do Vasco seja com o Santos, para a gente pensar qual o gigante que cairia nesse campeonato. Hoje eu vejo, assim, na minha visão, que o Vasco merece mais do que o Santos fugir do rebaixamento. O Santos tem cumprido uma cartilha maior daquilo que se faz de errado no futebol para ser rebaixado. O Santos tem sido muito desorganizado financeiramente, dentro do clube, enfim. Mas é um clube que nunca foi rebaixado. É um clube que dentro de casa também é muito forte e agora, principalmente com o apoio do seu torcedor, né? O Santos voltou a poder receber jogos com o público e o torcedor do Santos fez um acordo com o time que vai apoiar até o fim da temporada. Então, a gente já viu isso nesse domingo. A torcida do Santos lotou a Vila Belmiro e deu um apoio fenomenal ao time do Santos. E o Santos tem um grande jogador, que é o Marcos Leonardo, que é um jogador que em algum momento vai para a Europa, vai para um grande time da Europa. Isso daí é certo, pelo potencial que ele tem. É um jogador que vem decidindo para o time do Santos. O Santos tem outros grandes jogadores, como o Mendonça, como o Soteldo, que tem uma qualidade técnica que decidem muitos jogos. E assim, e eles estão numa posição maior do que o Vasco na tabela, com uns 4, 5 pontos de diferença. Isso faz diferença na luta contra o rebaixamento. Cada ponto é importante. Então o Vasco demorou a acordar, demorou a reagir, demorou a buscar contratações, demorou a mudar seu treinador, e pode ser que essa demora seja determinante
nessa campanha que o Vasco vai ter agora, né, nessa luta do Vasco contra o rebaixamento, né? E a gente lembra muito daquela temporada de 2015, que o Vasco trouxe o Jorginho e o Vasco conseguiu uma campanha incrível no segundo turno, mas não foi suficiente para fugir do rebaixamento. Existe, olhando o ponto negativo, existe esse receio que possa acontecer algo parecido esse ano, já que a distância do Vasco para os outros clubes é um pouquinho grande. Por exemplo, na próxima rodada, o Vasco pega o Palmeiras, fora de casa, lá na casa do Palmeiras, no Allianz Parque. É um jogo que, pô, pela necessidade do Palmeiras vencer, pela diferença técnica que há entre as duas equipes, é muito natural que o Palmeiras consiga uma vitória. E aí vamos supor que mais dois times que estão brigando lá contra o rebaixamento, vençam seus jogos. A diferença do Vasco para esses times, que hoje é de 4-5, no final de semana pode subir para 8. Isso para você tirar num segundo turno, no Brasileirão, que é tão equilibrado, que é um campeonato tão competitivo, tão equilibrado, não é fácil. Então, assim, a caminhada do Vasco nesse segundo turno, para finalizar minha fala sobre o Vasco da Gama e passar a palavra para você, o Vasco vai ter uma caminhada árdua, demonstrou sinais de reação, isso é muito positivo, vai ter seu torcedor ao seu lado. Claro, tem toda a questão ainda de São Januário, né, que é um absurdo, o que a justiça brasileira tem feito com o Vasco da Gama nesse sentido, porque São Januário sempre foi palco para a torcida do Vasco da Gama, sempre foi palco para festa, para o Vasco jogar junto com o seu povo. Então é um absurdo essa decisão da justiça de até o momento o Vasco não poder jogar com o público em São Januário. Enfim, é uma decisão muito problemática, mas o Vasco conseguindo resolver essa situação, que eu torço muito para conseguir resolver, porque é um absurdo, é uma injustiça o que estão fazendo com o Vasco da Gama. Eu acredito que tendo o apoio do seu torcedor, o Vasco vai ter tendo o apoio do seu torcedor, o bom trabalho do Ramon Dias, as contratações cada vez mais encaixando, ainda tem o Paete para entrar nesse time titular, o Vasco vai ter uma grande força para conseguir lutar contra o rebaixamento e terá grandes chances para isso. Olhando pelo outro lado, talvez, ao chegar no final da temporada, caso o Vasco não consiga seu objetivo, talvez o Vasco da Gama chegue à conclusão que reagiu tarde demais. O que acontecerá, se o final será de comemoração ou de lamento para o Vasco da Gama, só o futuro dirá. Quer acrescentar alguma coisa, irmão, sobre o Vasco? Não, acho que é isso aí. Eu acredito que tá bem previsível essa briga lá de trás, da parte de baixo da tabela, porque, como eu disse, muitos times dali estão se reforçando. Então, até sobre essa nota de corte, pode até aumentar, porque no começo estava muito baixa, realmente. Os times não estavam pontuando de jeito nenhum. Acredito que o Vasco não caia, porque, enfim, mas a briga vai ser sinistra, né, nesse segundo turno. Mas como assim? Mas existe alguém que não está inscrito no canal do Rafael? Não, parou. Que isso? Eu acho que é uma puta falta de sacanagem da sua parte, entendeu? Não ter se inscrito no canal do moleque ainda, pô. É um absurdo, cara. Porra, é muita falta de antiprofissionalismo, sinceramente. Brincadeira, chega aí, ainda dá tempo. Se inscreve aí no canal do moleque. Rafael Entrevista, nós.